Fala galera concurseira, professor Renato Vera na área, estamos de volta aí, terças com prof, galera. E como de costume, venho aqui tratar do assunto escolhido por vocês lá na nossa enquete do Instagram. E venho aqui publicamente agradecer, galera, por toda a moral, beleza? Por toda a confiança no nosso trabalho, vocês estão votando, estão participando, e isso é muito importante para nós, tá? Muito obrigado, galera. Sem mais delongas, o assunto de hoje é... Tá aí pra vocês, agente de fato. Diga-se de passagem, galera, um assunto de suma importância. Olha eu aqui, ó. Aqui no cantinho material aqui, vem que vem. Galera, um assunto de suma importância que vem caindo cada vez mais nos concursos públicos. Eu sei, galera, se eu só pegar aí uma pegada numérica, quantitativa, você vai ver que a parte que diz respeito a agentes de fato é muito menor quando comparada à parte de agente de direito. Sim, galera, o que mais cai em prova, sem sombra de dúvidas, é servidor público, empregado público, tá? Mas as bancas vêm cobrando cada vez mais essa parte de agente de fatos. Então é bom a gente ficar de olho e registrar, ter aí o nosso caderninho como o nosso principal norte. Para isso eu trago aqui esqueminhas para vocês, que vocês só vêm aqui no canal do professor Renato Vieira. Então vem que vem, galera, vamos manobrar de olho na tela. Então vamos lá, galera. Primeiramente, antes da gente desenrolar sobre o que efetivamente vem a ser essa categoria, né, agente de fato, vamos entender o que é agente público, né? Até porque, galera, agente de fato é uma categoria, é uma classificação dentro de uma categoria geral chamada agentes públicos. Então, galera, agentes públicos correspondem, né, a todas as pessoas físicas que exercem uma função o quê? Em nome do Estado. Então, basta você estar ali exercendo uma função pública que, teoricamente, é uma função essencial do Estado, uma função ali exercida pelo Estado. Naquele momento, você, pessoa física, é um agente público. E, pessoal, isso não importa se você recebe para isso ou não. Se você está ali de maneira temporária, que as provas costumam usar a expressão transitória, ou de maneira permanente, não importa. O que importa é, seja você com remuneração ou não, seja você de maneira temporária ou não, se você está ali exercendo uma função pública naquele momento, você é considerado agente público. E galera, esse conceito amplo você vai encontrar lá na lei de improbidade, galera, a lei de improbidade que traz pra gente o conceito amplo de agente público. Então já peço por gentileza que você dê uma olhadinha lá no artigo 2º da lei 8429 de 92, que é a nossa lei de improbidade administrativa, que, diga-se de passagem, sofreu várias alterações aí, advindas pela lei 14.230, mas o conceito de agente público, ele continua o mesmo, beleza? Essa pegada ampla de ser qualquer pessoa que esteja ali exercendo uma função em nome do Estado. Beleza, galera? Show de bola? Sua alegria? Então, de olho na tela. Olha só, galera. Aqui para vocês está a primeira divisão dentre esse conceito genérico de agentes públicos. Temos o grupo do agente de fato e o grupo do agente de direito. Pessoal, seja agente de fato, que vamos ver quais são as categorias, sejam os agentes de direito, tudo é considerado agente público. Todos eles são pessoas físicas que estão exercendo uma função em nome do Estado. Como o nosso assunto base de hoje é agente de fato, vamos focar nos agentes de fato. Então, galera, olha só. Peguei o marca-texto aqui. Primeiro, pessoal, para ser caracterizado como agente de fato, diria que a ligação dessa pessoa com o Estado, ela se configura mediante uma situação. Então, é uma situação que acontece de maneira inesperada ou de maneira, vamos ver, esperada, porém deixada um pouco de lado. Vamos ver o que eu estou querendo dizer, né? Vamos ver onde estou querendo tocar, aonde, né, eu estou querendo tocar. Vocês vão ver, galera, que agentes de fato, eles são configurados mediante uma situação. Então vamos lá, professor. Os agentes de fato, eles são classificados em duas espécies. Ou eu tenho o agente putativo, que, pelo amor de Deus, não é um xingamento, tá, galera? Olha lá, hein?
e termos um agente necessário. Teoricamente, pessoal, o agente putativo é aquele que a situação em si foi caracterizada por uma irregularidade. Então, por exemplo, o cara fez um concurso público, só que nesse concurso público houve uma mácula, houve alguma ilegalidade. E nós sabemos que para você ingressar, ser investido em um cargo efetivo, antes você tem que ter uma aprovação prévia, possuir uma aprovação prévia em concurso público. Se o concurso público, que é o meio que te indica, que te direciona até o cargo público, né, teve uma irregularidade, lógico que a ponte que leva você ao cargo público, ela foi quebrada, que seria o concurso público. Em resumo aí, em conclusão, nós temos que nunca era para você ter sido investido em cargo público. Então, nessa situação, nessa configuração, você não será mais o servidor público efetivo, e sim um agente putativo, porque a sua condição foi interrompida por uma irregularidade. E essa interrupção da sua, então, condição legal, mediante uma irregularidade acontecida nesse processo de entrada, te coloca na condição de agente putativo. Beleza? Tá vendo que foi a situação que te colocou nessa, né? Te configurou aí assim? Beleza? A mesma coisa é com o agente necessário. Só que no agente necessário nós vamos ver, galera, que a situação não é de irregularidade, e sim uma situação de emergência. Então, por exemplo, você está numa praia ali curtindo, né, com a sua família, e aí você visualiza duas pessoas se afogando. E, né, naquele seu espírito heróico de ajuda, de empatia, você entra na água e salva aquelas duas pessoas. Veja bem, galera, essa não é teoricamente uma função sua particular, é uma função do Estado, na figura dos bombeiros. Mas você esteve ali no lugar dos bombeiros mediante uma situação de emergência. Ou seja, a sua participação era, nesse caso, necessária para que não ocorresse o pior. Tá vendo? Nessa situação, você se colocou na condição de agente necessário. De uma forma ou de outra, você está exercendo uma função que deveria ser do Estado. Então, nesse sentido, você é, sim, um agente público. Beleza? Vamos agora focar nesses dois agentes, né, dentro da classificação agente de fatos. Vem, galera, agente de fato, né? Olha lá, agente putativo, tudo que eu falei para vocês, galera, constituem-se na irregularidade da investidura. Pessoal, a palavra investidura, para quem é novo aqui no direito, né, tal, nessa parte aí, a palavra investidura, ela configura a entrada do servidor em um cargo público. Então, para o servidor ser considerado servidor efetivamente, por uma pessoa ser considerada servidora pública, ela tem que ser investida, que nós chamamos de tomar posse do cargo. Beleza? Show de bola, galera? E aí eu trouxe algumas considerações importantes para a prova. Como, por exemplo, quando eu falo de irregularidade, eu estou falando que ocorreu bem no procedimento que te fez chegar ao serviço público. Professor, essa irregularidade pode ser por parte da administração ou por parte do próprio servidor? Sim. Dois exemplos. O exemplo que eu falei agora há pouco, o concurso público, no concurso público houve uma irregularidade, mas suponhamos que foi por parte da administração. A administração deixou vazar o gabarito da prova. E aí o concurso foi anulado. Veja bem, foi uma irregularidade da administração, mas vai impactar na sua condição. Show de bola? Agora eu vou dar outro exemplo. Culpa da pessoa. Suponhamos que você colou no concurso público, né? Levou ali provas, situações ilícitas e a administração não visualizou, não viu. Mas depois, apurando os fatos, né, foi configurada aí a sua irregularidade. Você agiu de maneira, né, vamos supor assim, de má fé, não é isso? E aí você vai ser configurado como agente putativo. Tá vendo que houve uma irregularidade ali na investidura? Beleza? Professor, essa pessoa, ela vai pagar pelo que fez? Certamente. E, pessoal, cuidado com isso em prova. Não é a responsabilização do então servidor, né? Antes de ser agente de fato, ele é um servidor. Não é essa situação que está em jogo. Beleza, galera? Se ele vai se responsabilizar ou não, é uma questão funcional. E certamente, se foi culpa dele, ele vai ser responsabilizado.
Agora, uma coisa é ele ser responsabilizado. Outra coisa é, os atos que ele praticou serão anulados? A tua resposta tem que ser muito cuidadosa. Depende. Vem para cá, galera. Olha só. Então, nós vimos agora que a irregularidade pode ser por parte da administração ou da própria pessoa envolvida. E aqui que vem um pulo do gato, que vem caindo em prova demais. Pessoal, uma vez empossados, os atos por eles praticados, ou seja, por esse agente de fato, né, putativo, serão mantidos, o que nós chamamos no direito de convalidados, de acordo com o artigo 55 da Lei de Processos Administrativos. É um artigo importante para você ler, que esse artigo traz as condições da convalidação. Professor, não entendi isso aqui. Galera, olha só. Suponhamos que eu entrei mediante focatrua, né? Eu fui lá, colei e tal, agi totalmente de maneira irregular. Mas passou batido, entrei no serviço público e pratiquei vários atos. Beleza? Inclusive atos que atingem o interesse público. Então aí o que acontece? Ali, em apuração, a administração instaurou um PAD e verificou que realmente houve uma irregularidade na minha investidura mediante minha má-fé. Eu vou ser responsabilizado? Sem sombra de dúvidas. Inclusive, você vai ser demitido se for comprovado tudo. Mas, professor, e os atos, né? As funções, as atividades que eu desempenhei nesse tempo aí, antes de ser demitido? Essas atividades serão mantidas ou não? Galera, a jurisprudência entende que sim. A doutrina também entende que sim. Por quê? Porque, galera, se você está ali, está agindo conforme deve agir dentro do serviço público, galera, o público, o povo, não pode sofrer por um erro seu e da administração. Então, os atos praticados serão mantidos não por uma questão de preciosismo, uma questão de poder da administração. Não, não, não. Por uma questão de interesse público. Porque, veja bem, se esses atos forem retirados, anulados, como é a regra, o interesse público vai ser prejudicado, vai ser lesado. Então, pensando nisso, esses atos serão mantidos. Mas, como eu falei, uma coisa é a pessoa responder, e ela vai responder. Outra coisa são os atos serem mantidos. Então, guarde isso, pessoal. No agente putativo, vigora o que nós chamamos de teoria da aparência. Por quê? Aquela pessoa que está ali atendendo você faz o que nós chamamos de julgar o livro pela capa. Porque quando você vai ao TRE, por exemplo, vai ao INSS, você está vendo uma pessoa ali e você tem aquela, né, impressão, aquele julgamento que aquela pessoa é servidora pública. Pô, tá me atendendo? Você não é obrigado a saber o que acontece por trás dos bastidores. Então, consegue ver? Por isso que a doutrina adotou esse nome, teoria da aparência. Porque a pessoa aparentemente é servidor, mas por trás dos bastidores houve uma irregularidade. Então, veja bem, baseada na teoria da aparência e baseada na prevalência do interesse público, esses atos perpetrados, esses atos praticados por um agente de fato putativo serão mantidos, mas, logicamente, essa pessoa, esse agente, vai ser responsabilizado. Pode ser criminalmente, a depender da situação, civilmente, dependendo da situação, e também administrativamente, disciplinarmente. Show de bola, galera! Só alegria! Então, este é o agente putativo. Vamos ao segundo agente de fato, que é o agente necessário, que esse é mais tranquilo de visualizar, galera. Olha lá, o agente necessário, ele vai surgir mediante uma situação de emergência. Como eu falei para vocês, você está lá curtindo com a sua família na praia, né? Visualiza duas pessoas se afogando e você vai lá e salva essas pessoas. Então, a sua atuação fez-se necessária em uma situação de perigo. Ah, professor, e naqueles casos de deslizamento, né? Ah, um exemplo importante, né? Inclusive, né, aqui venho falar, né, me solidarizo pelas situações ocorridas no Rio Grande do Sul, né, galera? Uma situação catastrófica aí, mas ainda há gente boa nesse mundo, né? Muitos artistas, o governo, enfim, ajudando aí a reconstrução. Então,
apresento aqui meus sinceros pêsames e com relação ao que aconteceu, e também os meus votos aí de louvor, né, a essas pessoas aí que estão ajudando, e vai dar tudo certo, né, galera? Então, olha só, pegando a situação lá de Rio Grande do Sul, pessoas não estão ajudando para a reconstrução ali da cidade? Essas pessoas que estão ajudando são os que nós chamamos de agente necessário. São particulares que estão fazendo as vezes do Estado, né? Geralmente uma pessoa que chegou antes e prestou socorro. Isso é um agente necessário. Conseguiram ver então que a gente conseguiu configurar essa situação ao exemplo? Repito, tá? Me solidarizo aí à situação e espero que tudo... Espero não, né? Vou mudar aqui. Tenho certeza que tudo será resolvido com a ajuda de todo mundo, até porque juntos somos mais fortes, né, galera? Mas você consegue ver que a situação configurou aquela pessoa como agente, de fato, na categoria agente necessário. Então tá aí para vocês, pessoal. O exemplo que eu dei aqui, né? Particular salva a pessoa que estava se afogando em uma praia. Beleza? Pessoal, esse agente necessário, ele é um particular. E por ser um particular, pessoal, teoricamente, ele não possui um vínculo formal com o Estado. É uma pessoa que não pertence à administração pública, mas agiu em nome da administração pública por uma situação mediante uma situação de emergência. Beleza, galera? Então ficou clara essa diferença? Agente putativo e agente necessário dentro da categoria agente de fato? Vamos praticar? Vem que vem e... Não podia faltar, né? Vamos manobrar. Simbora, galera. Questões, exercícios de fixação. Deixa eu pegar a canetinha vermelha aqui. Simbora. Vamos lá. Primeira questão, pessoal. Primeiro cenário, aí para vocês na tela. João, 3 anos de estudo, é aprovado em concurso público, tomando posse no cargo almejado. Ou seja, João é um servidor público, né? E como ele foi aprovado em concurso público, a gente pode subentender que ele é um servidor público efetivo. Beleza. Aí vai lá. Durante 6 meses, o servidor público praticou diuturnamente, ou seja, de maneira acertada, de maneira contínua, todos os atos atrelados ao feixe, atrelado ao conjunto de atribuições definidos em lei para a sua função. Ou seja, tudo que estava previsto em lei como a atuação do agente, ele fez. Beleza? Show de bola. Então, de olho ali. Vamos lá, de novo. Nada obstante, vem uma situação de contrariedade, né? A administração, após a observância do contraditório e da ampla defesa, verifica a ocorrência, olha essa palavrinha aqui, pessoal. A ocorrência de vícios insanáveis. O que a questão quer dizer com isso? Irregularidades que não podem ser sanadas. Como, por exemplo, vazamento de gabarito da prova lá no dia. Ou, né, durante a realização ali, enfim. Vamos lá, deixa eu pegar aqui a canetinha. Então, houve uma irregularidade. Já acende a luz vermelha, né? Dano aso, dano razão, dano fundamento. A anulação deste quem? Do concurso. Com os consecutários, com a consequência, daí decorrentes, a anulação das nomeações e posse. Ou seja, galera, lógico, se o concurso público foi o meio usado para chegar à nomeação e à posse, e esse concurso público, né, como diz a questão, foi anulado, a posse e a nomeação automaticamente foi anulado junto. Foi tudo por água abaixo junto com o concurso público. Então, veja bem, essa pessoa que lá estava tornou-se irregular. Qual tipo de agente estamos falando? Agente de fato putativo. Então, primeiro cenário traz aí a configuração do agente de fato o quê? Putativo. Beleza. 2, Guilherme particular, especializado em mergulhos em alto mar, em um dia de fortes chuvas no município do Rio de Janeiro, visualiza 2 senhoras ilhadas em determinado local, na iminência de serem levadas pela correnteza gerada pela força do alagamento das ruas. O particular, a todo tempo a questão deixa claro que Guilherme é um particular,
Então, verificando que o Corpo de Bombeiros, que deveria ser o agente de direito, né, a realizar a função, não estava presente, resolve ir ao local e logra êxito em salvar as mulheres. Veja bem, ele se fez necessário para a situação. Em uma situação de emergência, logicamente. Estamos diante do agente necessário. Pessoal, quando eu falo de teoria da aparência, vale só para o putativo. Professor, por que a teoria da aparência não vale para o necessário? Porque o necessário eu tenho certeza que ele é um particular. Não há que se falar a aparência vai me enganar. Não, não. Eu tenho certeza que ele é um particular que agiu mediante uma situação de emergência. Então não há que se falar em teoria da aparência para o agente necessário. Somente para o agente putativo. Então vamos lá, galera. Se é um agente putativo no primeiro caso, no primeiro cenário, e um agente necessário no segundo cenário, estamos diante de espécies dentro da categoria agente de fato. Então, tudo que tiver de direito, você joga fora, né? João, agente de direito, joga fora. João, agente de direito, joga fora. João, agente de direito, olha só em saber essa diferença, você fica entre duas. A letra C ele fala, João é considerado agente de fato putativo? Perfeito. Sendo certo que os atos por ele perpetrados, praticados, durante o exercício da função, devem ser convalidados, mantidos, perfeito, pela prevalência do interesse público. Em homenagem à teoria da aparência, vimos isso. Guilherme é considerado agente de fato necessário, perfeito, sem que se aplique, contudo, a teoria da aparência. Show de bola, temos nosso gabarito, letra C. A letra D fala assim, João é considerado agente de fato putativo, beleza. Sendo certo que os atos por lei perpetrados, durante o exercício da função, devem ser anulados? Não, mantidos. Em razão da invalidação do concurso público, Guilherme é considerado agente de fato necessário, sem que se aplique, contudo, a teoria da aparência. Então, o erro está aqui, galera. Os atos serão mantidos e não anulados, gabarito letra C. Simbora! 2. Determinado indivíduo foi aprovado em concurso público para cargo de fiscal ambiental, para cujo ingresso era necessário ensino superior. Depois de um ano de atuação como funcionário, ou seja, ele já praticou vários atos, descobriu-se que ele não tinha concluído o nível de escolaridade exigido e que havia o quê? Fraudado o diploma requisitado para o cargo, ou seja, ele cometeu a irregularidade. Depois do devido processo legal, essa pessoa foi demitida. Então, é aquilo que eu falei, galera. Uma coisa é ele responder disciplinarmente. Foi o que aconteceu, ele foi demitido. Outra coisa são os atos serem mantidos por uma questão de interesse público, que vai ser mantido pelo mesmo motivo da questão anterior. O interesse público não tem culpa da má-fé aí do indivíduo, né, que passou nesse concurso público fraudando o diploma. Então vamos lá, galera. Aí ele fala assim, ó. Considerando essa situação hipotética, é correto afirmar que, em regra, os atos de ofício, pessoal de ofício, quer dizer a vontade da administração, tá? E essa vontade, ela independe de provocação. Como assim? Você não precisa, eu digo particular, tá? Ir lá e falar para a administração abrir um processo, por exemplo. A própria administração pode iniciar os seus próprios processos, tá? Então, isso é agir de ofício, agir por impulso, né? Agir de maneira autônoma, beleza? E de decisão praticada por tal indivíduo serão considerados, pessoal, os atos serão considerados válidos. Não vai ser considerado nulo, não são irregulares, tá? São até legais, tá? Mas vamos lá. Válidos em relação à teoria do agente de fato. Perfeito. Só que agente de fato aqui é o putativo e a tal teoria da aparência. Gabarito letra B. Professor, por que não pode ser letra D? Ele fala assim, ó, legais. Mas somente até serem contestados. Então quer dizer, no momento que alguém contestar, o ato vai deixar de ser legal? Não. Independentemente de contestação ou não, o ato será mantido. Aqui dá a entender que o ato vai ser válido somente por um tempo. Não. A letra C é boa, fala assim, ó, anuláveis em decorrência do vício na forma dos atos. Não, pessoal, primeiro, não houve o vício na forma, o vício foi na competência, né? Porque o cara que praticou o ato, ele não era competente para praticar, tá? Então, por isso que não pode ser letra C,
tá? O vício é na competência e esse ato poderá sim ser convalidado. Beleza? Gabarito, letra B de bravo. Show de bola, galera. Number 3. Ó, essa questãozinha aqui, galera, ela caiu na última prova da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, né? Que ocorreu agora dia 7 de abril, né? Nesse mês ainda, né? Nesse mês, não, mês passado, né? Mês passado, banca FGV. Olha que interessante essa questão. Vamos lá. De olho na tela. Olha lá, galera. Após um desastre natural de grandes proporções, deixa eu pegar aqui a caneta, tá aqui. O efetivo da Polícia Militar e de todos os demais órgãos públicos do Estado Alfa estava integralmente destacado para auxiliar no resgate de sobreviventes. Beleza. João, que não tem qualquer vínculo com o poder público, hashtag João é particular, verifica que Mévia está se afogando. Em assim sendo, o indivíduo espontaneamente, por vontade própria, auxilia e salva a mulher. Veja bem, a atitude dele fez-se necessária para salvar a mulher. A situação de emergência, ela foi, né, ali o estopim para que esse particular ajudasse. Estamos diante de um agente de fato que necessário. Aí ele fala aqui, ó. Considerando o entendimento doutrinário, João exerce a função pública na qualidade de... Pessoal, é um agente de fato. Então, não é de direito. Não é de direito, então risco isso aqui. Não é servidor temporário. E não é particular em colaboração com o Estado. Entre os dois agentes de fato, o que faz aí sentido com o enunciado, o gabarito é a letra C, agente de fato necessário. Pessoal, essa questão muito contestada foi por conta da letra A, que fala particular em colaboração com o Estado. Porque, de certa forma, vamos lá, de certa forma, galera, João, o nome dele? Deixa eu ver aqui, nem vi o nome dele. João, isso mesmo. João já é um nome comum em concurso público, né? João, ele é um particular que está em colaboração com o poder público. Mas, galera, existe uma categoria de agente de direito que é, sim, chamada de particular em colaboração. E dentro dessa categoria, existem 3 subdivisões. Ou ele vai ser agente delegado, credenciado ou honorífico, que não é nenhum dos casos que está aí na questão. Então, por isso, não pode ser a letra A. O particular em colaboração, galera, ele é um agente de direito, ele não é de fato. E os particulares que lá participam possuem um vínculo com o Estado. E aqui ele deixa claro que o João não possui nenhum vínculo com o Estado. Então, por isso que o gabarito tem que ser para a gente a letra C e não cabe recurso aí, galera. Como muitos alunos me perguntaram, não, pessoal, não vejo recurso aqui e, como foi dito lá, né, pela FGV, de fato, não vai ser anulada a questão mantida gabarito letra C. Perfeito, a gente de fato necessário. Beleza, galera? Então, ficamos por aqui com mais uma Terças com Prof. Espero que vocês tenham gostado. Tamo junto e vamos manobrar. Até a próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau.